Medo, que dá medo do medo que dá. Esse é o tema de hoje. E aí, qual é seu medo? Oi, gente, meu nome é Isabela Pessoa. Pode falar, Bela Pessoa. Eu tô aqui para falar de medo hoje. E vamos falar sobre isso porque estamos na semana do Halloween e tudo isso do sobrenatural, todas essas questões envolvendo o místico, isso muitas vezes desperta medo. Porque é uma coisa que não conhecemos e é um ponto que eu também vou abordar, que é o medo do desconhecido. Então, o medo é uma emoção muito básica, porque é presente em todas as culturas, é presente em todas as idades, em todas as raças e também em outras espécies. Toda espécie tem medo de algum predador, por assim dizer. E esse é o ponto, né? O medo, ele vem da sobrevivência, do instinto de sobrevivência, de proteger a própria vida, a própria existência. E tem aqui, né? Pronto, achei a palavra. Eu peguei um artigo, eu vou deixar aqui o link dos artigos que eu li. Um é um artigo científico, os outros são artigos de revistas. Revistas mais, tipo, vocês entenderam, que também tem revistas científicas. Mas é isso. No artigo que eu vi, ele fala sobre essa questão do medo evolutivo. Errou! O ponto de vista evolutivo do medo, é isso. E nesse ponto de vista evolutivo, vemos, por exemplo, ainda hoje, mesmo que morram muito mais pessoas por acidentes domésticos do que por ataque de cobra, por exemplo, as pessoas ainda têm muito mais medo de cobra do que de, por exemplo, subir a escada, mexer em eletricidade sem devidas proteções. E é isso. Temos uma carga evolutiva de medo. De algumas situações e algumas coisas mais relacionadas ao natural, eles vieram na medida que éramos nômades, que estávamos aí, se não tivéssemos um abrigo à noite, estávamos expostos a muitos perigos na natureza, e esses animais matavam muitos seres humanos realmente, em termos percentuais também, porque éramos menos seres humanos também. E um dos medos que vem dessa carga evolutiva é o medo de solidão mesmo, o medo de estar só, de estar sem aprovação social. Por quê? Quando éramos nômades e tribais, se fôssemos rejeitados pelo grupo, tínhamos muito mais chances de morrer, porque iríamos perder a proteção do grupo, ou a proteção dos mais fortes, a proteção do abrigo que estava ali junto com o grupo, entendeu? Então, muitos dos medos que temos hoje vêm dessa carga evolutiva de como nós, como espécie, aprendemos a sobreviver realmente. Mas o que é o medo, né? A emoção medo. É sentida de forma diferente, cada um sente de um jeito, mas sim, tem várias formas de você expressar essa sensação. Muitas pessoas têm taquicardia, outras pessoas têm a questão de ficar imobilizada, e muitas dessas reações também vêm da carga evolutiva do medo. Por exemplo, a questão de um perigo, uma pessoa mais forte, um assaltante ou um bicho correndo atrás de nós, dá um pico de adrenalina para nos ajudar a correr. E muitas vezes dá a imobilização também, que ou você corre ou você se esconde. E se você for se esconder, você tem que ficar o mais quieto possível para que o predador não lhe veja. Então, essas duas reações são da carga evolutiva do medo. E o medo, ele vem de um estímulo externo claro. Isso é uma diferença entre medo e ansiedade. O medo, ele vem... eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de altura, sabe? É um estímulo bem claro, assim, bem evidente.
Já o que chama-se de ansiedade é quando o estímulo não é tão claro assim, eu tenho medo do futuro, eu estou ansioso em relação a o quanto dinheiro eu vou conseguir juntar para a minha aposentadoria. Porque, gente, depende da aposentadoria, né, gente? Mas isso é outro tema de outro vídeo. Mas, sim, a ansiedade, ela vem mais em relação a um estímulo mais dissociado, assim, da emoção propriamente dita. Por isso que muitas vezes você está com sentimento de ansiedade, você está sentindo aquela agonia, angústia, e você não sabe dizer por quê. Então, é um momento que você tem que parar e refletir qual é o estímulo que você teve recentemente, que você está pensando, que está lhe afligindo, para descobrir qual é a fonte da sua ansiedade. Mas hoje, o foco desse vídeo não é ansiedade. É porque eu peguei um artigo que compara medo e ansiedade. Mas se vocês quiserem que eu fale especificamente sobre ansiedade, sobre como eu venho tratando a minha ansiedade também, é só comentar aí pedindo que a gente vê isso depois. Então, se o medo, ele veio, né, com essa carga evolutiva, se o medo é essa emoção que tem um estímulo externo, porque, mesmo adultos, nós temos medo de fantasmas. É complicado, né? Eu peguei um artigo, né, que fala sobre a pesquisa, eu vou ver aqui o nome, Ricardo de Oliveira Souza, é um psiquiatra do Instituto Dor. Eu vou botar aqui na descrição. Ele fez uma pesquisa no estado do Rio de Janeiro, em 2018, para uma revista científica, e ele traz casos de pessoas que têm espectrofobia, que é a fobia resultada do medo de fantasmas. A primeira pergunta que eu fiz foi por que sentimos medo de fantasmas? Sentimos medo de fantasmas pelo mesmo motivo que sentimos medo de mudar de emprego. É porque temos medo do desconhecido. Temos medo de coisas que não podemos compreender e não podemos saber o resultado claramente, entendeu? Então, temos medo do desconhecido quando temos medo de um barulho não identificado, quando ficamos em pânico com OVNI, que o objeto voador não identificado, ninguém disse que era um ET, tá? Pode ser um OVNI, pode ser um drone, pode ser um drone, pode ser um ET, pode ser um ET. Talvez seja, eu não boto a mão no fogo para dizer que não pode ser, né? Mas é isso, a gente tem medo do que não conhecemos, do que não entendemos. E esse medo do desconhecido, mais especificamente para fantasmas, é chamado de espectrofobia. E nesse estudo do psiquiatra Ricardo de Oliveira, ele traz casos de pessoas com espectrofobia. E entre esses relatos tem, por exemplo, uma moça de 19 anos que dormia com os pais porque tinha medo de fantasmas. Ela ficou sem esse amparo dos pais. Um deles se foi, eu acho, não lembro. E o outro viajou em virtude de, vou dar um time aqui na minha mente. E ela ficou sozinha. E ela já estava trabalhando, ela voltava do trabalho, ficava perambulando pelas ruas e não dormia, não ia para casa dormir com medo. E quando ela estava extremamente cansada, que ela ia para, desabar, desmaiar na cama, ela tinha muitos pesadelos, sabe? E isso é uma fobia já. Isso já é um caso bem mais sério. O outro relato que ele trouxe foi de um advogado, veio para ser estudado aí, que ele não se separou da esposa com medo de ficar sozinho, com medo de não ter alguém para dormir com ele e proteger ele, e ficar perto e evitar que ele tivesse problemas referentes a isso. E, é um motivo muito estranho para se manter um relacionamento. Mas esse advogado, ele relatou que mesmo quando estava só no seu escritório, quando ele estava sozinho trabalhando, ele sentia a sensação de estar sendo observado. E essa sensação tem um nome, né? Uma titulação, que esse nome é uma palavra em alemão, eu não vou me arriscar.
mas que significa presença, que também caracteriza esse transtorno, sabe? A pessoa tá sempre sentindo que está sendo observada, aí sente a presença, né? Como diz o termo, de... E essas pessoas, tipo, às vezes veem vultos por conta do transtorno psicológico. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe, que algumas pessoas veem fantasmas ou não veem. Não é esse o tópico que eu estou abordando. Eu estou fazendo uma abordagem mais científica da coisa mesmo, para abordar a questão do medo, porque mesmo que você tenha a sua fé, mesmo que você acredite que possa ser fantasma, possam ser espíritos, você tem que prestar atenção no que está lhe prejudicando mentalmente, está prejudicando sua vida. Porque tipo, você pode acreditar que existe fantasma de reencarnação, ser de uma vertente mais espiritualista, mas se isso está prejudicando a sua vida de forma danosa, procure ajuda, minha gente. Ajuda de um especialista para ver, tipo, para viver melhor, sabe? Como eu disse, o medo, ele vem de vários estímulos e estímulos externos, né? Esses estímulos, ele pode ser real ou imaginário. Pode sim. Porque se você acredita que escutou um barulho, esse barulho pode ser um espírito, isso é um estímulo que desencadeia o medo, entendeu? O que eu quero falar para vocês é, se você tem medo de espírito, de bicho ou de mudança de vida, não tem problema, é normal, é uma reação básica e super, tipo, que todos os animais têm e somos o animal, e uma reação que aprendemos a ter desde sempre. Então, não se envergonhe de ter medo. Mas, se esse medo for demais, se isso prejudicar a sua vida, é a hora de procurar alguma coisa para mudar. É isso. Se vocês quiserem mais vídeos dessa abordagem desse jeito um pouco mais científico, explicando algumas coisinhas assim, podem pedir, se vocês gostam dessa abordagem. É um pouquinho mais complicado, eu peguei um artiguinho ali, mas deu para pegar algumas informações bacanas, dar essa passada assim por cima da minha forma espivitada de falar. Curta o vídeo, se inscreva, comente aqui embaixo do que você tem medo, ative o sininho para receber mais notificações e assista os vídeos sugeridos. Se inscreva no canal, tanto meu quanto de Rafa. Tchau, tchau!